Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus irmãos, talvez o livro do profeta Jonas seja o mais conhecido dentre todos os profetas menores. E isso se deve ao fato de ouvirmos muitas vezes a cena do grande peixe que engole o profeta. Ou seja, falar sobre Jonas, para a maioria de nós, é lembrar imediatamente do seu encontro com o grande peixe na tentativa de fugir da presença de Deus. No entanto, nós precisamos entender que essa imagem que gravamos desde a nossa tenra idade representa muito pouco deste livro e do que Deus quer falar conosco a respeito deste livro e do nosso chamado. Além disso, nós precisamos também perceber que a figura central do livro de Jonas não é o profeta Jonas, mas Deus. Pois é tanto a primeira quanto a última palavra neste livro, ela vem de Deus. Ele é o autor principal, desde quando dá início à ameaça contra Nínive, até a repreensão final dirigida a Jonas. Deus providencia o grande peixe e depois atua novamente tanto para livrar, mas também como para afligir Jonas. A oração de Jonas também ilustra esse aspecto. Ela é dirigida a Deus e termina com a declaração: ao Senhor pertence a salvação. Foi Deus que preparou o grande peixe para engolir Jonas. E o profeta é depositado em terra seca de acordo com a orientação do Senhor. Nos capítulos 3 e 4, nós vemos a soberania, a onipotência de Deus continua a ser mostrada quando ele poupa os ninivitas. Fornece de um dia para o outro uma planta e um verme para comer a própria planta. E depois um vento quente do Oriente para perturbar o próprio profeta Jonas. Perceba, meus irmãos, que Jonas e a baleia não é o personagem central deste livro, mas sim o próprio Deus. E como nós dissemos, nós podemos verificar isso logo no verso inicial deste livro, porque diz o texto que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E a indicação que temos não é um pedido que vem de baixo para o alto, mas é uma ordem direta que vem de cima para baixo. A fim de nós compreendermos os desdobramentos da tentativa do profeta fugir de Deus, do chamado que Deus dá a ele, nós precisamos fazer algumas perguntas nesse texto aqui. Primeiro, a pergunta é: quem é o profeta Jonas? Meus irmãos, Jonas, de forma distinta de alguns profetas, ele não se encontra em um vácuo histórico. O seu tempo de vida e ministério estão marcados por uma menção específica no livro de 2 Reis, no seu capítulo 14, no verso 25, que diz o texto: que ele restabeleceu os termos de Israel,
desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra que o Senhor Deus de Israel falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai. O que posiciona Jonas e o seu ministério aproximadamente dentro do reinado de Jeroboão II. Isso nós estamos falando do ano 793 a 753 antes de Cristo. Dessa forma, nós percebemos que Jonas, ele é contemporâneo do profeta Oséias, o profeta que nós pregamos aqui domingo passado, mas também Jonas é contemporâneo do profeta menor chamado Amós. Jonas, ele era nativo de Gat-Efer. É um vilarejo bem pequeno que ficava na região do norte de Israel, na tribo de Zebulon, na atual conhecida por nós como Galileia dos gentios. Jonas, ele profetizou, meus irmãos, a recuperação política e econômica do Reino do Norte. E essa profecia, muito patriótica, constituiu uma visão importante a respeito do profeta do Senhor em Israel. Ou seja, o profeta Jonas não é um profeta que surgiu de um vácuo. Não é um profeta que apareceu do nada. O profeta Jonas, ele era uma figura importante em Israel. Ele tinha prestígio em Israel. Ele era uma pessoa com uma boa visibilidade. E aí, então, por conta disso, nós precisamos fazer uma segunda pergunta para entendermos os desdobramentos desse livro. Como estava a situação política quando Jonas recebeu a mensagem do Senhor? Essa que nós vemos no primeiro verso do primeiro capítulo deste livro. Lembremos que Israel estava vivendo em profunda idolatria, prostituição cultual. Adulterava contra o próprio Deus. E como nós vemos domingo passado, Oséias, no seu primeiro verso do capítulo 4, vai dizer que Deus tinha uma acusação contra Israel. Internamente, a situação moral, econômica, estava em declínio. Como nós percebemos domingo passado, Oséias vai dizer que havia morte na cidade. Meus irmãos, porque os próprios líderes, os governantes, eles viviam em corrupção, em rebeldia a Deus. Oséias vai dizer que existia roubo, existia homicídios, existia toda a sorte de males que imperava em Israel naquele período, porque justamente eles haviam abandonado a lei do Senhor. Nós percebemos que, quando nós lemos o texto em Oséias, ali Oséias ele aponta 5 dos 10 mandamentos que estavam sendo quebrados pelo povo de Israel. Dentro desse contexto, surge então uma ameaça de invasão. Deus estava permitindo consequências por conta da idolatria daquele povo. Acredita-se que os eventos registrados no livro de Jonas tenham ocorrido provavelmente durante o 8º século antes de Cristo, quando o Império Assírio estava passando por um período de força e expansão. E aí, meus irmãos, como império, a Síria, ela era conhecida como a vil e depravada. À medida que se expandia e conquistava outras nações, a Assíria usava de grande brutalidade, matando, escravizando pessoas sem piedade. Os assírios, eles tinham costume de entulhar corpos. Eles tinham costume de empalar os seus prisioneiros. Os assírios, eles eram cruéis, temíveis. E é dentro desse contexto que veio a palavra do Senhor a Jonas. Diz a palavra do Senhor: levanta-se, vá à grande cidade
de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Meus irmãos, Deus chamou o profeta Jonas para ir à cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, a grande cidade. A sua área, ela foi estendida em pelo menos 7 quilômetros quadrados. Especialistas dizem que Nínive, na época de Jonas, tinha cerca de 120 mil moradores. E aí compreenda algo comigo. Jonas recebe o chamado para pregar na cidade sanguinária, na cidade inimiga do povo de Deus, para dizer a ela que Deus tem uma acusação contra aquela cidade. Normalmente, nós vemos o profeta profetizando na sua própria terra. Nós vemos o profeta falando com o seu próprio povo. Mas agora a situação aqui é uma situação adversa, porque o profeta não está sendo chamado para profetizar no seu próprio povo, contra o seu próprio povo, assim como foi o chamado de Oséias, profetizar contra a cidade de Israel. O profeta Jonas, ele está sendo chamado para profetizar contra os pecados da cidade de Nínive, a capital da Assíria, o povo contra Israel, truculento, sanguinário e temível por conta das suas acusações e os males que eles fazem. Conforme a ordem do Senhor, Jonas se levantou. No entanto, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, a fim de fugir da presença do Senhor. Porque é isso que o verso 3, ele vai nos dizer. Vai dizer o seguinte: desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vemos nesse verso a desobediência do profeta à ordem de Deus. Pois se nós olharmos no mapa geográfico, meus irmãos, Tarsis é totalmente oposto de Nínive. Nem mesmo poderíamos dizer que por obséquio, Jonas, no caminho para Nínive, teve o seu deslocamento enganado para Tarsis, porque é totalmente oposto às cidades. Ao invés de obedecer a palavra do Senhor, Jonas desobedeceu, fugiu e se escondeu. Meus irmãos, perceba que nós estamos falando de um chamado e de uma ordem de Deus. E nessa noite eu quero pensar com vocês a respeito de Jonas, o fugitivo. Perceba comigo que Jonas, ele é o fugitivo porque, primeiro, ele tentou fugir da cidade de Nínive. Nínive, como eu disse, era a capital da Assíria. Um povo truculento, um povo inimigo de Deus. Eles eram politeístas, e no que diz respeito à estrutura social, as mulheres tinham muito pouco valor e eram totalmente dependentes de seus maridos, com muita pouca liberdade pessoal e legal. A punição por transgredir os limites estabelecidos era severa e frequentemente incluía a mutilação de corpo das mulheres e de qualquer uma outra pessoa. Tudo isso, meus irmãos, estava relacionado à natureza militarista da cultura daquela nação, já que todos, exceto os soldados, eram considerados funcionários de apoio para os militares em algum sentido. E para termos uma ideia, a guerra anual era uma instituição nacional como campanhas, normalmente iniciando na primavera. Era algo institucionalizado. Todo início de primavera, os assírios eles estavam preparados para sair à guerra.
essa era a cultura que forjava todos os moradores daquela cidade. A Síria, geograficamente, hoje, meus irmãos, é o atual Iraque. Hoje, quando nós paramos para pensar sobre viajarmos, nós temos vontade de fazermos muitas viagens. Pensamos em ir para Portugal, pensamos em ir para algum outro país da Europa, onde nós temos segurança, onde nós não temos nenhum confronto, onde temos paz, por que não dizer Paris, por que não dizer Alemanha, Itália, Estados Unidos da América e tanto outros, mas muitas vezes nós, ou melhor, quase nunca, pensamos em ir para o Iraque. Porque falar sobre Iraque é falar sobre zona de guerra. Falar sobre o Iraque é falar sobre insegurança. Falar sobre o Iraque é falar sobre um povo destemido que tem numa cultura a própria ideia de morte e de entrega à vida militar por conta do culto ao seu próprio Deus. Assim, era a terra que Jonas estava sendo ordenado a ir, Nínive. E aí você começa a perceber que existem temores no coração do profeta. O profeta está sendo ordenado a não profetizar dentro da casa. Porque profetizar dentro da casa é muito fácil. Falar para quem nós conhecemos é muito fácil. A ordem que Deus está dando é sair e ir para um lugar de terrível assolação, sem saber exatamente o que pode acontecer, visto que eu estou recebendo uma ordem para pegar contra aquela cidade. E aí é interessante nós pensarmos sobre isso, porque nós estamos no mês de missões e devemos olhar para o campo, independente do que ele possa oferecer para nós socialmente. Seria muito bom fazer missões apenas em Paris, fazer missões apenas em lugar que temos segurança. Mas, meus irmãos, a ordem que Deus dá para nós é para que preguemos a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as nações. Isso me faz me lembrar do reverendo Ashbel Green Simonton. Ainda nos Estados Unidos da América, no seminário, ouvindo a mensagem do seu professor Charles Hodge, ele então sentiu no seu espírito o desejo de fazer missões. E o lugar em que gritou no coração dele foi o Brasil. Só que o interessante da história, que nós não pensamos a respeito disso, é que o reverendo Ashbel Green Simonton, ele tinha já oportunidades e igrejas o chamando para pastorear nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, dentro daquele contexto, estavam vivendo o período da Revolução Industrial, crescimento econômico. Tinha tudo preparado para o reverendo Ashbel Green Simonton, para pastorear e fazer uma carreira dentro do que diz respeito ao seu chamado brilhante nos Estados Unidos. No entanto, o coração dele olhou pela voz divina para o Brasil. Brasil, um lugar inóspito, aonde não tinha muitas coisas que nós temos hoje. Inclusive, muitas pessoas estavam morrendo de febre amarela. E foi exatamente o que aconteceu de forma prematura com o reverendo Ashbel Green Simonton. Morreu de febre amarela aqui no Brasil. No entanto, nós estamos hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil por conta do chamado de reverendo Ashbel Green Simonton, intervindo para o Brasil pregar a palavra do Senhor. Meus irmãos,
Deus nos chama para as nações, independente do que possamos enfrentar. Esse é o chamado de Deus. Devemos entender que, independente do que nos espera e do lugar aonde nós estamos sendo ordenados a ir, obedecer à voz do Senhor é a melhor coisa para fazermos. Mas perceba ainda comigo, meus irmãos, que Jonas, ele é o fugitivo, porque também ele tentou fugir do chamado de Deus. Meus irmãos, perceba que deixar de ir para Nínive é também deixar de cumprir o chamado do Senhor. O chamado do Senhor para Jonas era pregar contra ela, por conta da sua maldade. E essa questão aqui é muito interessante, pois ele desobedece o chamado do Senhor de pregar contra a cidade, e a cidade ela está marcada pela maldade, e a mensagem é confrontadora para os seus moradores. Jonas, meus irmãos, sabe que se ele ir a Nínive, ele pode enfrentar coisas terríveis, e ele sabe que a mensagem que Deus está mandando ele pregar é uma mensagem que não vai fazer massagem ao coração dos ninivitas. É uma mensagem que vai confrontar eles a respeito daquilo que eles estão fazendo. Matando, assaltando, empilhando corpos e fazendo tantas outras coisas, cultuando aos seus deuses. Agora o profeta, ele está sendo chamado, vá no lugar caído, no que diz respeito à moralidade, no que diz respeito ao culto, e pregue contra ela. Jonas desobedece a ordem de pregar. Permita-me fazer uma pergunta para os irmãos. Qual é o chamado de Deus para a igreja? O chamado de Deus para a igreja é fazer ação social? O chamado de Deus para a igreja é pregar o Evangelho. E a ordem de Jesus para os seus discípulos foi para que eles fossem, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em meu nome. A respeito desse chamado, meus irmãos, eu preciso fazer uma outra pergunta para você. Você tem pregado a palavra de Deus? Ou você tem se escondido nos bancos da igreja? Porque muitas vezes nós utilizamos de artefatos dentro da nossa comunidade para nos escondermos da missão. É muito fácil nós estarmos dentro de um lugar seguro, protegido, dentro de um lugar aonde todos nos abraçam, envolvidos na dinâmica das nossas sociedades internas, sendo presidente, secretário, tesoureiro da SAF, o PH, o MP. Mas se o fim dessas sociedades e de tudo que nós fazemos na comunidade cristã não for pregar o Evangelho, tem alguma coisa errada. Meus irmãos, essas coisas precisam caminhar de forma coesa, juntas. Não tem como, eu disse aqui quinta-feira, nós apenas nos preocuparmos com a estrutura da igreja, sem olharmos para as pessoas que estão do lado de fora, necessitando ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que aquilo que os anjos queriam fazer, Ele deu para a igreja fazer. Nós fomos privilegiados, porque fazemos parte de uma missão que começou nos
na eternidade, onde Deus resolveu separar alguns para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas a todos aqueles que estão presos e agarrados pelo pecado. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes nós reclamamos da sociedade que está fazendo tantos males. Às vezes nós reclamamos de pessoas que estão entregues a tantos pecados. Mas não temos a ousadia, mesmo sabendo do remédio, do antídoto para isso, de falarmos de Jesus para essas pessoas. Nos acovardamos, nos escondemos, falamos sobre as nossas vidas, falamos sobre as dinâmicas das nossas sociedades, falamos sobre a igreja, mas não falamos sobre Jesus. O profeta Jonas, além de fugir da cidade de Nínive, ele fugiu do chamado do Senhor de pregar o Evangelho. A prioridade da igreja é pregar Cristo. A prioridade de nós sermos alcançados, meus irmãos, por Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que essa mensagem seja estendida para todos os eleitos que estão nesse mundo caído e necessitados de ouvir a palavra do Senhor. Deus, ele estabelece tanto os fins quanto os meios. Deus estabeleceu, dentro dos seus eternos decretos, que para a salvação do homem, meio, teria que ser exclusivamente pela pessoa de Jesus Cristo. O fim, a salvação do homem, Deus estabeleceu também, que teria que ser pela proclamação do Evangelho. E Deus estabeleceu também, meio, que quem deveria fazer isso seria a igreja do Senhor. Mas perceba, meus irmãos, que muitas das vezes nós não estamos cumprindo a palavra de Deus e temos fugido da missão que Deus está dando à sua igreja, que já deu à sua igreja. Nós, ao invés de irmos para Nínive, estamos pegando a embarcação para Tarsis. E quando chegamos na embarcação, ainda nos escondemos dentro do porão, como fez Jonas. George Whitefield, um dos maiores pregadores do século XVIII, se não me falha a memória, fim do 17, início do 18, ele orou dizendo: dai-me almas, ou tire a minha. John Knox, ele orou dizendo: dai-me a Escócia, senão eu morro. O que nós estamos dizendo? Talvez a história de Moisés, ela é famosa a respeito do chamado, porque quando a ordem de Deus chegou para Moisés, ele disse para o Senhor: Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, chame meu irmão. Meus irmãos, Deus, ele te chamou porque ele conhece quem você é, com a sua personalidade, com a sua característica, do jeitinho que você é. Deus está te chamando para entrar na missão. Deus está te chamando para entrar naquilo que Ele chamou você para fazer. Chega de se perder com as muitas luzes. Existe um alvo para a igreja, existe um objetivo para a igreja, existe uma ordem para a igreja, e a ordem é: pregue o Evangelho.
Às vezes estamos tão preocupados com coisas tão pequenas, internas, que esquecemos de olhar o que realmente importa: pregar o Evangelho. Mas veja ainda comigo, meus irmãos, Jonas, ele é o fugitivo, porque também ele tentou fugir da presença de Deus. E essa parte, o verso 3, é impressionante, pois podemos verificar no texto que Jonas tentou fugir da presença de Deus. Por 2 vezes, vemos essa expressão no texto. Na tentativa, Jonas, ele desceu para Jope, pegou o barco para Tarsis, uma região distante e totalmente contrária a Nínive. A pergunta é: será que nós conseguimos fugir da presença de Deus? Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 139, versos de 1 a 10, porque ele nos fala sobre a presença do Senhor. Diz a palavra do Senhor, eu gostaria que todos lêssemos juntos: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso o atingir. Para onde me assentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Perceba que foi isso que Jonas tentou fazer. Mas mesmo ele indo para a embarcação, lá no fundo do poço, o mar começou a se agitar. As pessoas começaram a olhar e a dizer: clame a seus deuses. Quando foi no porão, o marinheiro viu que Jonas estava lá escondido e retrucou ele, dizendo o porquê ele não estava clamando ao seu Deus. Jonas, ele entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo, a perturbação do mar, era porque ele estava desobedecendo a Deus. E quando ele pula da embarcação, no momento que ele pula da embarcação, vem um grande peixe e o engole. Agora, no fundo do peixe, agora no fundo do mar, poderíamos dizer como texto: na profundeza, lugar mais escuro, lá estava o Senhor guiando o peixe e o levando para o lugar aonde Deus havia determinado Jonas estar. Tarsis, ou melhor dizendo, Nínive, era o lugar aonde Deus ordenou. Talvez, meus irmãos, você se sinta, às vezes, sobrecarregado e cansado de muitas coisas e tentando fugir. Parece que as coisas, às vezes, quando você foge, que nem aconteceu com Jonas, ao invés de melhorar, só piora. Meu irmão, para de nadar contra a maré.
entra nas águas e deixa as águas de Deus te mover. Nadar contra a maré só vai cansar seus braços. Nadar contra a maré só vai gerar prejuízos. Porque aonde você está e qual caminho você queira percorrer, você não consegue fugir da presença de Deus. É nele que encontramos o verdadeiro alívio, porque ele diz: vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja cansado pelas responsabilidades que vêm com o seu chamado ou com as responsabilidades de ser membro da igreja do Senhor. A tarefa de servir, às vezes, parece até ser desafiadora. E você pode pensar em fugir dela. Mas lembra-se, meu irmão, que como servos de Cristo, e vivendo a vida que Cristo nos deu para viver, porque restava-nos a morte, e Cristo, na cruz do Calvário, morreu nos substituindo daquela cruz e da morte. Devemos viver de forma prazerosa como servos de Cristo, para o louvor da sua glória. Apesar de nós termos em nossa mente o grande peixe que engole Jonas, percebe-se que este livro, primariamente, meus irmãos, fala de duas coisas teologicamente falando. Primeiro, sobre a soberania de Deus. Segundo, sobre a misericórdia de Deus. Sobre a soberania, eu digo para você, não tem como fugir. Porque Deus está com os seus olhos atentos e com sua mão poderosa em todo o lugar. Foi Abraham Kuyper que disse: não existe um quadrado na terra no qual Deus não diga: isso é meu. Ninguém consegue fugir da presença de Deus, porque Ele é soberano e nós somos apenas criaturas. Ele é Deus e não é você que é Deus. Mas, meus irmãos, esse livro também nos fala sobre algo muito importante. Nos fala sobre a misericórdia de Deus. Porque quem era Nínive? Quem eram os ninivitas? Quem era Jonas? Os ninivitas eram pessoas marcadas pelo pecado, assim como esse mundo caído, marcado pelo pecado. Quem era Jonas? Jonas é o profeta, assim como eu e como você, que muitas vezes falha, que muitas vezes pensa em fugir, que muitas vezes sente até raiva de pregar para um povo que é inimigo, para um povo que faz muitos males. Todavia, entretanto, contudo, meus irmãos, como povo de Deus, como profeta de Deus, como escolhidos de Deus, Deus, Ele perdoa as nossas transgressões e nos chama para cumprirmos a missão. Pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Deixo para vocês algumas responsabilidades práticas. Nessa semana, que
que nós iniciamos hoje, você vai encontrar com pessoas que estão querendo ouvir falar sobre Jesus. Você vai encontrar com pessoas que estão precisando de um abraço e apenas de ouvir que Jesus morreu a morte dela e que é a esperança para ela. Talvez você vá ao mercado, talvez você vá no banco, talvez você vá para o seu trabalho, para a sua escola ou no caminho para a igreja. Vai ter uma pessoa que vai aparecer. E quando surgir esse momento, não hesite, porque Deus te chamou como profeta. Pregue a palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos diante da sua presença santa, confrontados pela sua palavra, entendidos, ó Pai, da missão que o Senhor deu à sua igreja. Ó Deus, e nós queremos, primeiramente, te pedir perdão por todas as vezes, ó Pai, que nós colocamos outras coisas como prioridade. Te pedimos ajuda, Senhor, para cumprirmos essa tarefa. Ó Deus, e tirar, ó Pai, o nosso coração, ó Deus, de coisas que não são, ó Pai. Ó Deus, tão relevante, onde muitas vezes nós nos escondemos nisso. Ó Deus, pedimos ao Senhor, ó Pai, que como igreja, organismo vivo, possamos entender a prioridade, Senhor, do seu reino, de pregar a tua palavra. Ó Deus, e diante disso, também, Senhor, nos envolvermos com a ação social, com as dinâmicas do trabalho da nossa igreja, mas que nunca, Senhor, esse alvo de pregar a sua palavra possa fugir dos nossos corações. Ó Deus, entregamos a vida da Igreja Presbiteriana de Mesquita. Ó Deus, nos ajuda a ser esse farol. Nos ajuda, Senhor, a ser o profeta para a nossa comunidade. Nos ajuda, Senhor, a ser o profeta, Senhor, para a cidade de Mesquita. Nos ajuda, Senhor, a falar de Jesus Cristo para a nossa família, para os nossos irmãos, para onde nós estamos, aonde nós estamos. Ó Deus, usa-nos, porque carecemos, ó Deus, do Senhor nas nossas vidas e de cumprirmos a tua missão. Ó Deus, essa é a nossa oração, ó Pai, pedindo a sua misericórdia sobre as nossas vidas, por todas as vezes que, como Jonas, tentamos fugir. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos.